Pessoal, tudo bem? Vou começar mais uma live. Vou convidar a Angeli para entrar aqui com a gente. Oi, Ilka. Aguardando aqui. Tá certinho, né? Uhum, sim. Deve ter aparecido pra ela lá. É isso aí. Não tá aparecendo. Só um minutinho. Vai pra baixo, deixa eu ver. Tá certinho. Não está conseguindo participar. Tu tá aí, Angeli, mas tu precisa estar aqui com a gente. Versão estação. Aí. Ela me chamou agora. Aí, acho que agora vamos. Aí. Oi. Oi! Agora sim, gente, eu tava aqui assim, ai meu Deus, bate. E aí, tudo bem? Tudo e com vocês, obrigada pelo Tudo. convite. Ai, o prazer é nosso te receber aqui. Obrigada. A gente Boa. estávamos ansiosos por esse nosso bate-papo. Mas assim, para quem não te conhece, eu queria começar te apresentando um pouquinho, rapidamente. Depois a gente quer ouvir a tua história. Mas enfim, para quem não te conhece, né, a Angélia é ex-advogada, atual nutricionista, que tem uma trajetória bem interessante de empreendedorismo, porque além de nutricionista, tu é empreendedora digital, tem os teus produtos, é comunicadora, criadora de conteúdo, então é uma mulher aí com multifacetas, super bacana te acompanhar. E para começar, Angélia, queria assim, ouvir de ti primeiro um pouquinho do que te fez criar um produto digital, como é que foi enfim, de uma nutricionista, né, com muito sucesso, reconhecida, migrar para o mercado assim, do empreendedorismo digital, o que te levou a isso e como é que está sendo essa caminhada, esses desafios. Bom, então, primeiro, bom dia para todo mundo, né? Obrigada mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui. E Bia, te admiro muito, muito mesmo, admiro o trabalho de vocês aí, Paola, conheci há pouco tempo também. Mas fico muito grata de poder ter a oportunidade de trazer um assunto tão legal quanto esse, né, para divulgar e conseguir dividir com o maior número de pessoas. Uhum. Bom, eu sou a Géli, então atual nutricionista, como tu já me apresentou. E, bom, a primeira transição de carreira, né, do direito para a nutrição, a gente faz uma transição, pelo menos no meu caso, de uma profissional autônoma para outra profissional autônoma, né, de outra área, mas continua ainda atuando de uma forma autônoma, né? Quando tu resolve mudar isso e entrar no mercado digital, muda um pouco a tua cabeça. Eu acho que o autônomo ele tem muito esse viés de ser eu empresária, né, ao invés Uhum. de empresária. Uhum. E o mercado digital te traz uma outra visão disso, mostrando que tu consegue escalar de uma forma diferente, né, do que atuar ali em consultório, de uma forma que é o que o mercado tem exigido cada vez mais pós-pandemia e com agora, com inteligência artificial, cada vez mais um posicionamento único dentro de um mercado que hoje, da forma digital, parece tão genérico, né? E quando a gente traz isso para um trabalho personalizado dentro dessa área digital, você tem que mudar completamente a forma de trabalhar, começar a contar com uma equipe e olhar para o teu negócio de uma forma mais empresária mesmo, né? De pensar como eu vou escalar isso sem depender
da minha presença física ali o tempo Uhum. todo, no entanto, num bastidor. É como numa empresa física, né? Em que a gente tem lá um CEO que cuida de uma parte, mas sabe que o operacional não pode, não deve depender de uma pessoa, né? Tem que ser delegado. Então, eu acho que nessa área, assim, na minha área da nutrição, é um desafio diário, tem sido muito legal, mas é um desafio, aquele que acorda todo dia com um friozinho na barriga, assim, Sim. diferente. E assim como na advocacia, que nós somos também, a gente tem uma formação técnica, a nutrição também, a gente tem uma formação técnica, mas o buscar, assim, escalar o negócio, ele exige muitas ferramentas de gestão, né? E que muitas vezes a gente não tem essa formação para buscar essas ferramentas. E como é que tu tem buscado isso? Como é que tu tem buscado esse suporte? Porque além de nutricionista, é empresária e empresária de produtos digitais, então isso também merece um olhar diferente, né? Como é que tu tem feito essa uma terceira migração? Como é que tu tem buscado essas ferramentas? É. Bom, primeiro que eu tenho feito alguns cursos diferentes da minha área, cursos de gestão, realmente, né? Uhum, Participo de uma mentoria específica para empresários da área da saúde, que em nada tem a ver com a nutrição em si, mas para empresários da área da saúde, médicos, nutricionistas, né? Personal trainers, que é uma visão diferente dessa área, né? Toda essa galera, né? Tu uhum, também sabe como é que é, eu já sei como é que é aqui em casa também. A gente está preparado a olhar para o nosso negócio com um olhar técnico, de saber uhum, como é que eu vou agir enquanto operador deste serviço, finalidade, né? Da finalidade daquele serviço. Quando tu sai disso e vem aí para o mercado digital, resolve empreender nessa área, tu tem que saber que esse teu olhar técnico ele vai ser muito importante porque tu não pode perder a essência do teu trabalho e a uhum. qualidade daquilo que tu entrega, mas que ele não pode depender de ti. Então tu tem que saber formar uma equipe que atua na mesma excelência e para isso tu tem que, além de ter um olhar técnico, tu tem que também ter um olhar sobre gestão de Sim. pessoas, que é muito mais difícil do que o Uhum. técnico, né? Porque, na verdade, um olhar técnico, todo profissional da área da saúde tem o seu, né? Embora a gente questione se concorda ou não concorda, cada um tem o seu. Aí tu pensa que é uma técnica atuando com vários olhares técnicos, né? E Sim. a gente tem que estar aberta a conversar, a aprender também, né? Com Uhum. outras pessoas, a entender outro olhar, mas gerir isso de forma a ser lucrativo, porque esse, afinal de contas, é todo o viés de um empresário, né? A gente quer lucrar no final das contas. Porém, o lucro, ele é um resultado de amar o processo. Não Uhum. é, tu não trabalha, tu sabe disso, né, Bia? Paula também, a gente sabe que muito, até a essência, o propósito de ser empresário ele é o processo de ser empresário. Não é o quanto eu vou lucrar lá no final do mês, porque a gente nem pode ficar olhando para isso todos os dias. Isso é algo que vai acontecer ao natural. Mas é amar o processo, é saber fazer tudo que precisa ser feito para embasar a finalidade daquilo que tu faz. No meu caso, é de levar saúde para as pessoas. Uhum. Em contrapartida, sim, ganhar dinheiro com isso. Um propósito sem um financeiro bem alinhado, ele acaba se perdendo no meio do caminho e a gente desanima, né? A gente vê que muitos profissionais hoje acabam desistindo da sua área de trabalho porque não enxergam isso acontecer lá no final. Mas amar o processo, tá por todo esse bastidor aí que envolve o empresariado, é que faz com que a gente realmente tenha sucesso e que chegue no objetivo final, né? Com Ba- certeza. eu acho muito bacana isso, porque tu comentou realmente do desafio que é liderar outros profissionais da mesma área, interagir com eles, mas também o profissional que vai para o mercado digital, ele tem um desafio grande de criar a sua comunidade, né? De ter o seu público. Eu que te acompanho há bastante tempo, vejo que tu vem construindo isso há muito tempo e tu tem uma comunidade assim que gosta muito de ti, que é muito engajada, né? Que gosta da informação e da forma como tu vende ela, né? Não é, vende não é a melhor palavra, mas enfim, tu Uhum. entendeu. Então, Sim, eu sim. queria
Que te tal? entender assim, como é que tu construiu isso ao longo do tempo, de ter assim perto de ti, acompanhando os teus conteúdos, consumindo os teus conteúdos, pessoas que gostam tanto de ti, né? E só Como complementando a pergunta da Bianca, né? Eu acho que isso que tu trouxe, Gelli, de amar o processo, né? Porque hoje a gente vive essa migração do empreendedorismo, que já é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, pro digital. E a gente tem essa ânsia do resultado muito rápido, né? E essa criação de comunidade que tu faz, ela é uma alimentação realmente diária de fidelização do teu produto através de uma jornada de educação. Então, esse é um case muito bacana, então, para Uhum. complementar Não, aqui. perfeito. Ah, obrigada, que legal. Bom, eu acho que parte do princípio que tudo que tu for fazer, tu tem que morar, existir, viver, respirar uma verdade. E isso não é a boca que fala, é o teu corpo, é o teu gesto, é o teu dia a dia, é o teu acordar, é a decisão de abrir os olhos todos os dias que vai te levar a vender, como tu falou. Eu concordo com essa palavra, é isso, tu vende uma verdade, mas nenhum produto falso se sustenta em mercado algum, né? Então, assim, por mais que às vezes as pessoas comprem gato por lebre, quando tu descobre que é lebre, tu nunca mais compra. Sim. Então, quando se trata de um serviço, como é um profissional autônomo, ou quando se vende algo que não é tangível, não é palpável, a saúde, por exemplo, tu tem que viver essa verdade, né? Morar nesse processo de verdade. E aí tu vai criando essa comunidade que confia em ti porque vê que tu realmente transcende aquilo que tu fala. Então, trazer essa comunidade, alimentar essa comunidade para que ela por si só fale por ti, é um trabalho diário, mas não é só um trabalho, é realmente viver todo esse processo. Então é isso que vende no final das contas. Sim. E faz parte de todo o trabalho alimentar isso de uma forma natural, porém intencional. É Então, muito, muito legal isso, porque a gente tem a ilusão que o digital vai ser instantâneo, né? Como a gente consome as coisas, os conteúdos instantaneamente, a gente acha que os resultados do empreendedorismo digital vão ser instantâneos também. E isso pode causar frustração para os empresários que não conseguem esse resultado imediato, né? Eu acho que é um depoimento super válido. e sabe que por um bom tempo, assim, o meu produto principal sempre foi o presencial, né? E até então, eu ouso dizer que agora é meio a meio, mas que vai passar a ser o digital muito em breve. Assim, a previsão é poucos meses para fazer uma transição de uma forma não definitiva, porque eu amo o meu presencial, não vou deixar dele, né? Mas o produto principal vai passar a ser o digital. É uma transição que vai acontecendo e a gente tem que respeitar esse tempo, esse processo, porque não é algo que tu consegue empurrar. O digital é assim, né? Eu vejo ele assim, é um circo, tá? E não tô diminuindo, bem pelo contrário. É um circo. Tem muita gente jogando bolinha para cima. Para quem tu vai olhar, sabe? Alguém tem que ter uma bolinha colorida diferente, porque estão todos no mesmo palco, fazendo todos a mesma apresentação. A gente sabe que basta acessar qualquer tipo de produto que o próprio algoritmo começa a te mandar uma enxurrada daquele tipo do mesmo produto para te consumir. Por que tu vai comprar de um e não de outro? Então, algo diferente não é só, eu tenho um produto diferente. Na essência, eles são basicamente iguais. Mas por que que eu vendo? Onde é que está a minha verdade dentro daquilo? A conexão que tu gera com essa comunidade da qual a gente fala que alimenta, ela é genuína. Então, assim, é uma mãe que enxerga uma outra mãe do outro lado, que está equilibrando pratos aqui, que também está equilibrando pratos lá, mas que, afinal de contas, consegue fazer algo que eu não estou conseguindo. Não, mas espera aí, por que que ela consegue se a vida dela é igual a minha? Olha só, ela se conecta muito bem. O que ela está vivendo ali, o que ela relatou, é a mesma coisa que eu passei hoje. Que engraçado, né? Mas eu não consegui fazer o que ela está dizendo que fez. Então eu quero saber como é que ela consegue. E aí tu Uhum. vai seguindo aquela pessoa até tu resolver comprar. Não é algo instantâneo. Acho que Uhum. muito do que a gente compra assim no impulso a gente acaba não consumindo, né? E o Brasil está dentro dos mercados, ou é o mercado, se, não quero aqui divulgar uma falsa informação, mas acho que é o mercado do mundo que mais compra produtos da área de saúde, produtos digitais da área de saúde, e não consome.
Então, assim, compra, é um e-book, é um cursinho, é uma consultoria, é baratinho, eu vou comprar, depois eu Uhum. vejo se eu faço. E acaba nunca sequer acessando aquele produto, né? Então, o meu cuidado com esse produto e com esse mercado digital é fazer com que a pessoa realmente compre, mas consuma, que ela tenha, que ela experiencie aquilo, sabe? E falando em produto, como é que tu faz para desenvolver os teus produtos digitais? Por exemplo, seca-barriga, que eu já consumi. Né? Como é que tu chegou nele? Como é que é o teu processo de criação dos teus produtos digitais? Pela demanda. O seca-barriga, que foi o meu, assim, eu acho que foi um case ali foi uma divisão daquilo que eu fazia, porque eu já tinha um outro produto digital que chamava Detox. O Detox era algo que eu acreditava muito, mas que eu senti que não se conectou com o meu público. Porque tinha muito detox no mercado. Todo mundo falava em detox, isso foi lá, sei lá, 2022, 2023, foi quando eu lancei. Tinha muito produto com o mesmo nome. E eu entrei com um produto com o mesmo nome, vendeu médio. O seca-barriga foi uma demanda reprimida. Chegou ali no final do ano, Natal, Ano Novo, né, Réveillon, todo mundo come muito. E a primeira vez que eu comecei a falar sobre, 2000 e foi 2024 que eu lancei ele, final do ano passado. Vamos fazer algo para secar a barriga agora, depois de tudo isso. E todo mundo falou, Gelli, eu quero, eu quero. E eu não tinha produto. Eu pensei, tá, mas espera aí, isso é um produto. Não é só. Eu ia começar a fazer lives e falar sobre isso de forma assim, genuína, gratuita, como na maioria das vezes eu fazia. Deu, peraí, mas tem aqui um produto que eu possa vender. E eu sou a prova de que funciona, porque eu faço. Então eu sei Uhum. fazer e sei ensinar a fazer. E aí eu E abri consegue uma daí live. vender também com genuinamente, né? Exato, a pessoa falou, olha, mas espera aí, ela realmente tem esse abdômen do qual ela está falando que sabe ensinar a Uhum. chegar. Então, isso é outra coisa, né? Que às vezes a gente vê um monte de coisa na internet, a pessoa ensinando a emagrecer, porém não tem um físico que comprove que realmente aquilo funciona, né? Uhum. Então, tem que ter Isso em coerência, todas né? as Se tu, áreas, né? em todas as áreas, né? Se tu é uma advogada bem-sucedida, mostre que tu é, né? E realmente seja, não é só mostrar, é ser, né? Uhum. Aí as pessoas vão confiar, né? E Mas enfim, eu entrei com o seca barriga durante uma live, onde as pessoas começaram a falar, Gelli, eu preciso secar a barriga, eu preciso secar. Dia 15, isso era dia 5, tá? Dia 15 de janeiro, eu vou estar lançando um produto, e eu não tinha um produto. Eu falei, eu vou estar lançando um produto, Mas seca é a assim barriga, mesmo. e quem tiver interesse, se inscreve aqui. E aí eu abri lá nos stories mesmo, e eu tive, assim, uma demanda de quase 500 leads de intenção de entrar no Seca Barriga. É claro que a gente sabe que na conversão, se tu converter 10%, a gente está com uma baita conversão, né? Uhum. Também isso é algo que eu aprendi com o digital. Pessoal, gente, eu vou rachar de ganhar dinheiro. 500 pessoas estão... E depois, no final, teve quase 800 leads, né? Nossa, se 500 desses 800 comprarem, né? Já ganhei meu mês. Não, não é assim, né? A gente aprende que intenção é uma coisa, convencimento e realmente fazer é outra, né? E aí eu abri no dia 15. Eu lembro que a Bel trabalhava comigo e daí ligaram, uma amiga ligou para a Bel e falou: Bel, que produto é esse que a Gelli vai lançar? Eu tô assistindo a live dela. Ela falou: Não, tô sabendo. E a Bel, e a Bel que ia fazer o produto para mim, né? Que ia No ter caso, que a tua gravar, diretora de produtos ia ser avisada depois, mas ia ser tudo avisada bem. depois, porque foi assim, deu disse, Bel, vamos lá. E a gente foi, nós passamos o final de semana mergulhadas, primeiro, porque parece fácil, mas não é desenvolver PDF, material didático, receitas, dia a dia. Uma coisa é falar, Método, né? Porque assim, método, pensando aqui dentro do escritório, né? Para a gente, às vezes, desenhar claramente um processo interno já não é simples, porque tem muitas variáveis. Então, também para tu entregar um produto, tu precisa ir tirando, que nem o teu detox, né? Tu deu uma limpada no detox para virar o seca-barriga. Então, criar um exato. produto é um desafio grande, principalmente na É um desafio. prestação de serviço, né? É um desafio. E sentir aquilo que as pessoas querem comprar, porque muitas vezes aquilo que tu gosta e aquilo que tu quer vender não é o que o teu público quer e precisa. Uhum. Então tu tem que entender assim,
eu gostaria que fosse exatamente assim, mas o meu público não quer saber tudo isso. Ele quer ser objetivo, ele quer só isso aqui, já, ele não inventa muita coisa. Sim. E eu fui limpando o próprio seca-barriga. Hoje ele é de um jeito, ele começou de outro. Então, hoje está vindo um produto que é a consultoria individualizada por objetivo, que é um fruto do seca-barriga, Uhum. porém, com todas as melhorias das quais eu senti necessidade ao longo desse tempo, que as pessoas foram me dizendo. E Então, é um uma, refinamento, né, o tempo todo. uma dúvida que eu tenho é se tu sentiu diferença, assim, até jurídica, Hum. da migração do teu atendimento presencial para esse produto digital. Que cuidados, assim, que tu teve para criar esse produto? E agora, como a gente está aqui num papo de um escritório de advocacia, olhando para Aham. esse viés jurídico. Se é que isso aconteceu, porque pode não ter sido uma questão no teu negócio, né? Mas se foi, a gente queria te ouvir um Sabe pouquinho. que no seca-barriga, embora tenha sido advogada, né, eu nem Uhum. pensei. Eu só queria fazer o produto, viabilizar e cumprir meu prazo, né? Que isso eu trago lá da advocacia. Cumprir o prazo. Falei Aham. dia 15, vai ser dia 15, do jeito que tiver. E abri, vendeu super bem o seca-barriga, mas eu não me preocupei juridicamente. E eu tive um pedido de reembolso, um único pedido de reembolso, de uma de uma menina que comprou sem autorização da mãe, e a mãe fez contato dizendo: a minha filha comprou, eu não tenho como, não tive como pagar, não tenho como pagar, tem como reembolsar. Eu fiz o reembolso e deixei a filha com acesso. Uhum. Porque eu disse, não, eu não vou tirar, ela queria tanto, né? Deixa o acesso e devolvi o dinheiro. E deixei o acesso lá. Foi o único, eu não tive essa preocupação. Porém, agora, Bia, com a consultoria individualizada, essa foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Eu preciso ter um contrato, a pessoa precisa dar um aceite, porque a consultoria individualizada é uma coisa, ela vai ficar 3 meses, ela vai ter suporte, mas eu preciso criar regras. Não, e Porque tu tem senão. informação confidencial dela, né? Informação pessoal Exato. sensível. Então, tem algumas questões que a gente É, precisa se atentar, né? exato. Até porque lá no Seca Barriga eu não recebia foto dos pacientes, por exemplo. Aqui eu vou ter imagens desses pacientes, então eu tenho essa preocupação. E isso Uhum. foi algo que na data de ontem, inclusive, eu passei o domingo inteiro, eu estava em Curitiba fazendo uma mentoria com relação ao empresariado, bem essa parte empresarial mesmo, Então, tá tudo da área da quentinho. saúde, tudo quentinho. E ontem eu cheguei, eu estava enlouquecida, assim, eu queria escrever, e essa foi uma das primeiras coisas que eu coloquei, fazer um contrato bem embasado para que eu não tenha problemas aí com exposição de imagens. Se acaso, a gente não sabe, hoje a internet é um mundo, né? Essa parte digital é um mundo obscuro ainda, a gente não tem Uhum. acesso a tudo, não sabe o que pode acontecer. Mas vai que invadam um sistema e peguem fotos íntimas aí, porque as pessoas mandam foto, elas não se preocupam se elas estão cobertas o suficiente da forma com que elas não se importariam se acaso acontecesse alguma coisa. Uhum. Elas estão Uhum. confiando. Eu estou mandando essa foto aqui para a equipe da Gelli. Não vai sair daqui. E se sair? Né? Eu sei que eu tenho toda uma preocupação jurídica. E se por acaso a pessoa acessar todo o meu material e copiar e vender? Tal e Exato. qual, Uhum. né? Pode acontecer? Pode. Então eu preciso estar bem embasada. E essa foi uma das coisas que ontem, anotando, e foi a primeira coisa que eu pensei, eu preciso criar um contrato É, para porque fornecer segurança. o que a gente vê muito aqui com os clientes é a preocupação. É isso, primeira curva de aprendizado da sua demanda, né? De entender o que o cliente quer, criar o produto. E depois se preocupa em ir a mercado. Mas tem uma etapa ainda dentro de casa que é olhar a legislação, os cuidados, até proteger o teu próprio produto, né? Porque a internet Uhum. realmente, como tu comentou, a facilidade de não respeitar a propriedade intelectual e replicar esse produto é gigantesca, né? E com a Então, própria equipe, né, Bia? Porque a gente está numa área em que hoje dificilmente tu tem pessoas que são CLTs, né? Mesmo quando sim. tem, mas Uhum. mesmo que tenha, são pessoas jurídicas que trabalham para outra pessoa jurídica. Então esses contratos têm que ser bem embasados, porque não tem como tu ficar escondendo as coisas e dizer, eu não vou, eu vou falar só até aqui. Não, gente,
o meu trabalho é esse aqui, a minha equipe é essa aqui, eu preciso confiar em vocês. Mas essa confiança tem que ter um embasamento jurídico, porque se acaso sair algo daqui, eu preciso de respaldo, né? Então, não é mais só um contrato entre relações financeiras. Vai muito além, é muito profundo isso, né? Então, tem que pensar. E ter uma advogada nessa área, neste momento, é o melhor momento, porque depois que acontece, aí já aconteceu, já foi, né? Então, tem Aham. que, antes é a base, tá na base, né? E isso De não tudo. vai deixar o teu produto mais complexo, né? Porque muitas Não. vezes é só um termo de aceite bem Uhum, escrito, né? uhum, Um termo de política de privacidade de dados bem clara, né? Que a uhum. pessoa precisa ali dar o efetivo seu aceite, né? Isso já traz uma camada de proteção É. bem robusta, né? E isso Uhum. não traz complexidade, não vai diminuir as tuas vendas, né? Mas vai ser um Não, resguardo bem legal. é. Mas é Uhum. bem interessante olhar para tudo isso com um olhar mesmo de empresária. É diferente, bem diferente. Tu sai do campo operacional, lá do final, da ponta, que é onde a gente está acostumado a atuar, sempre entregando diretamente para o cliente, para o paciente, né? Para o consumidor final, o teu produto. Tu Uhum. sai daquela, tu sai dessa, tu vem para o bastidor, né? Vem fazer toda a outra parte que, na verdade, a gente já faz tudo e entrega. Porém, muito mais aqui agora do que lá. Lá vai ter outras pessoas e poder delegar isso, fazer com que isso aconteça com uma equipe é o que tem de mais desafiador, eu acho, que quando tu lança um produto escalável, né? Com certeza. Ah, Géli, foi um ótimo bate-papo. Poderia ficar aqui por mais horas. A Coisa troca foi super boa. rica, Ah, mas queria. Nossa, a gente quer te agradecer. Muito por ter participado, né? Disponibilizado o teu tempo. Acho que tinha muita gente interessada também nessa Uhum. conversa, né? Produtos digitais é um assunto obrigada. super em voga. E é um Obrigada a caso de vocês. sucesso aí para dividir conosco. Aham. Obrigada. Tomara que daqui assim a pouco tempo eu possa voltar aqui para falar para vocês do resultado de tudo isso que está surgindo agora Ah, com também, de certeza, uma com forma certeza. diferente. Tenho Esperamos. certeza. Um beijão, Um beijo, obrigada. Beijo, obrigada, um bom trabalho Gelli. para vocês. Beijo, Obrigada Obrigada. obrigada aí. por Tchau, todo mundo tchau, que está aí. pessoal. Tchau, Tchau. tchau.